O traficante foragido Marcos Roberto de Almeida, integrante da alta cúpula do grupo criminoso PCC, foi preso na Bolívia. E a gente chama agora a repórter Valéria Luizetti com as últimas informações dos detalhes dessa prisão. A polícia brasileira já está tentando um acordo para a extradição dele. É isso, Valéria? Boa noite para você, bem-vinda e bom trabalho. Pois é, boa noite, Tiago, a todos que nos acompanham. Durante a coletiva de imprensa na tarde de hoje, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que a PF já está preparada para possível extradição ou expulsão de Marcos Roberto de Almeida, que é o possível sucessor de Marcola no primeiro comando da capital PCC. Isso agora vai depender, claro, da decisão judicial que acontecerá a partir da audiência que está marcada para amanhã na Bolívia. Lembrando que o criminoso foi preso ontem em Santa Cruz de la Sierra, depois dele tentar renovar os documentos dele dentro do país. Ele apresentou então uma identidade falsa com o nome de Maicon da Silva. Então, a fraude foi percebida no momento em que ele teve que colocar a biometria dele, a digital, e naquele momento apontou que ele era um procurado pela Interpol. O policial que estava atendendo no momento, naquele exato momento, já acionou tanto a Polícia Federal aqui no Brasil quanto a Interpol. Como eu mencionei, ele é um dos possíveis sucessores de Marcola no PCC e ele é foragido desde 2021 aqui do Brasil. Ele tem uma condenação aí de mais de 12 anos de prisão por organização criminosa, tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro. A partir, então, dessa audiência que acontecerá amanhã, são 3 as possibilidades, Thiago. A primeira, a Bolívia pode entregar o criminoso em uma região de fronteira. A segunda, pode enviá-lo diretamente para Brasília. E a terceira, ou o Brasil pode enviar uma equipe até Santa Cruz de la Sierra para buscá-lo. Quem trouxe mais detalhes sobre isso foi o próprio diretor-geral da PF durante a coletiva de imprensa na tarde de hoje. Vamos ouvir. Se a decisão for pela expulsão, passa-se a etapa seguinte, que é exatamente essa, a definição da questão logística, repito, sempre respeitando a soberania, a legislação, as regras do país onde está o preso. Pode acontecer da polícia boliviana trazer esse preso até o Brasil, trazer até uma região de fronteira, trazer até Brasília. Pode acontecer também que nós enviemos a nossa equipe até Santa Cruz e de lá a gente traz o preso com o nosso time. Isso vai depender das negociações, eu diria assim, entre os dois países. Tiago, durante essa coletiva, ele também afirmou que o ministro da Justiça, Rui Lewandowski, já comunicou ao presidente Lula sobre o caso, que eles estão a par, e também ao chanceler Mauro Vieira. O Itamaraty já está fazendo também, acompanhando o caso por meio de missão diplomática brasileira na Bolívia. E, enquanto isso, a gente segue acompanhando esse caso, que deverá ter o seu desenrolar, principalmente no dia de amanhã. Valéria, estaremos acompanhando então as últimas informações sobre esse caso. Até daqui a pouco. Vou chamar a Priscila mais uma vez. Bom, a gente poderia, ficar discutindo esse caso por horas e horas, porque tem a ver com a segurança pública, as facções criminosas, mas antes da gente entrar nesse ponto, Priscila, eu queria te perguntar sobre esse imbróglio, ou talvez o desfecho dessa história, como a Valéria falou. Será que vai alguém lá buscá-lo? Será que a Bolívia traz para cá? Como é que isso deve se dar? Tiago, se for o caso de expulsão, a dinâmica é um pouco mais célere, né? Aí seria nos moldes de como colocou agora o dirigente da Polícia Federal. Se escolhe um lugar, não é? Ou até mesmo a Bolívia poderia entregá-lo aqui em um lugar determinado no país. Agora, caso se decida pela questão da extradição, Tiago, aí demoraria um pouco mais, tendo em vista que nós precisaríamos de decisão tanto dos magistrados da Bolívia quanto aqui do nosso país. Então, teria que ter a tramitação, né? Como se fosse nos moldes de um processo um pouquinho mais demorado. Então, talvez, pela dinâmica aí, por ele ser aí, na verdade, há quem diga que ele fosse ou que ele seria um sucessor, não é, daquele que se denomina
como o maior integrante aí da facção criminosa, né, do Marcola. Então, foi um golpe grandioso aí para a facção. Então, talvez, pela celeridade procedimental que se dá à expulsão, pode ser, né, que se escolha por esse caminho, tanto é que já se colocou aí à disposição, né, os aviões e até mesmo um eventual lugar para buscá-lo aqui dentro do nosso país. Agora, se ele estava foragido desde 2021, provavelmente fora do Brasil, a gente não sabe a rota que ele fez para sair do país, isso mostra a ramificação do próprio PCC e a força das facções criminosas, não só aqui no Brasil, mas o braço em outros países, não é, Priscila? Sim, a organização criminosa, né, a chamada Primeiro Comando da Capital, já se alastrou, já tem ganhado forças internacionais, como a gente observa dentro das estatísticas, né, e dos relatórios de segurança pública. E é importante a gente colocar aqui para a nossa audiência, Tiago, que ele tinha uma pena superior a 12 anos, então ele tinha uma condenação de associação criminosa, tinha condenação também de lavagem de capitais, e somando a pena já daria mesmo regime fechado, e curiosamente, né, ele foi pego fazendo um outro crime no próprio território estrangeiro, que é o uso de um documento falso, como bem citado pela nossa colega aqui há pouco. Agora, quando ele tenta também renovar um documento, ele já estava lá há mais de 4 anos, então a gente vê também uma questão deficitária na nossa própria segurança, que permitiu, né, e isso acontece com bastante incidência, de pessoas que são procuradas saírem do nosso território nacional e ficarem foragidas, muitas vezes até que suas penas estejam ali prescritas, ou seja, onde o Estado não possa mais, de alguma forma, buscar a punição. Ainda há uma pena, né, a ser cumprida para ele aqui no nosso país, sem prejuízo de, eventualmente, ele também ser processado por uso de documento falso lá na Bolívia, Tiago.